Boa noite a quem está nos assistindo. Estamos aqui mais uma edição do Café na Velasco, recebendo essas duas super profissionais aqui, a doutora Daniela Scarpa e a doutora Deise. A doutora Daniela Scarpa, que é advogada, formada em farmácia, né, doutora Dani? E direito também, especialista na área de direito médico e direito da saúde, participa de várias comissões da OAB sobre esse tema, também comissões do Conselho Nacional da Justiça. E a doutora Deise Cardoso, aqui psicóloga, Deise Rosa, desculpa, psicóloga, professora universitária por 13 anos, palestrante, mestre em educação, analista do comportamento, especialista na terapia do luto, e o currículo não para de crescer, né, Deise? Sejam bem-vindas. Nós estamos aqui para falar de um tema bem polêmico, que é a morte, né? E adentrar aí no tema do testamento vital, onde que vai o nosso direito de escolher sobre como, quando a gente quer morrer, né? Falar um pouco sobre a morte digna. E para começar, como o nosso tema é testamento vital, a gente vai começar questionando aqui a doutora Daniela. O que é esse testamento vital, doutora Daniela? O testamento vital, ele é um documento que no Brasil não tem a regulamentação ainda, em outros países já tem, que onde o paciente, a pessoa, em sã consciência, tem que estar maior, capaz civilmente, pode expressar a forma que ela deseja morrer, o tratamento que ela aceita e o tratamento que ela não aceita receber, em momentos que ela não vai poder decidir por si. Quando, em casos de doença grave, um câncer terminal, por exemplo, quando estiver inconsciente, situações em que se sabe que a doença em si não tem uma reversão, não existe a possibilidade de uma cura, não existe na medicina uma cura para isso. Então, é um documento que a pessoa redige a próprio punho e onde ela coloca todas as diretrizes dela de última vontade, o que ela aceita ou não no tratamento. Geralmente, o que se coloca, se a pessoa aceita ou não a ressuscitação depois de uma parada cardíaca, ventilação mecânica, a respiração mecânica, artificial, se ela aceita ou não ser entubada para receber alimentação forçada, se ela aceita ou não uma traqueostomia, se for o caso. Então, tudo isso ela pode colocar nesse testamento. Diferente da eutanásia, falar assim, mas eu posso então escolher a hora que eu vou morrer? Não, porque a eutanásia no Brasil é proibida, né? Ela é tipificada, não claramente no Código Penal, mas ela é tipificada no artigo 121 como homicídio. Tem uma diminuição ali de pena no parágrafo 1º, mas ela é tipificada como um homicídio. Então, a eutanásia você não pode colocar nenhum procedimento que seja de eutanásia. Porque eu falo, a morte digna faz parte daquele princípio constitucional que nós temos aqui, que é da dignidade da pessoa humana, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, né? Então, a dignidade humana, ela compreende até a morte da pessoa, uma morte digna. No Brasil, nós temos essa lacuna legislativa. Não existe nenhuma lei que regulamente o testamento vital, essas diretrizes, né, antecipativas da vontade. O que nós temos, a única coisa que nós temos aqui é uma resolução do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, que é de 2012, até a resolução 1995, salvo engano, que lá coloca algumas diretrizes que permite o que o médico não pode fazer quando a pessoa apresenta esse documento. Esse documento, nesses momentos, tem que estar junto com o prontuário médico, tem que ser de conhecimento do médico assistente. Mas as resoluções do CFM, elas não têm força de lei. Sim, né? Elas não podem obrigar. Elas regulam a profissão, elas são mandatárias para o profissional médico, né? Mas aí chega aquele momento que, às vezes, a pessoa faz o testamento, tá tudo certinho, mas não tem aquele diálogo com a pessoa, que daí a doutora Deise vai falar. E daí complica, porque chega na hora a vontade dos
dos familiares difere do que está escrito no testamento. Daí o médico fica entre a cruz e a espada. Se respeita a vontade do paciente que está ali descrita ou se segue a vontade dos familiares. É uma decisão difícil, uma decisão, né? muito difícil. E assim, geralmente acaba se pendendo para a vontade dos familiares porque existe essa lacuna na legislação. Sim. Né? Não tem nada que se consiga se firmar esse testamento vital, legalmente falando. Mas ele é válido. Ele na década de 60, ele já começou a existir nos Estados Unidos. Ele surgiu na década de 60 nos Estados Unidos. Para nós, na verdade, é um tabu, né? Até por isso que eu queria a contribuição aqui da doutora Deise como psicóloga. Por que é tão difícil na nossa cultura falar sobre esse evento, que é o evento que a gente sabe que todo mundo que está aqui, que todo mundo que está nos assistindo vai acontecer. Sim. Mas a gente tem uma restrição a respeito desse assunto. Tem uma restrição, e até, Lucas, antes de eu te responder essa pergunta, complementando o que ela questionou, alguns casos, e por isso que está sendo tão estudada a questão do testamento vital, porque tem até os próprios médicos têm percebido que assim, é a vontade do paciente, ele não quer mais, ele escolheu né, não fazer parte de alguns tratamentos e deixar um processo até mais natural, sem a questão toda da medicina. E aí, claro, aí envolve também um padrão da medicina que vem já da história, onde os médicos são formados para salvar vida, e isso que importa. Hoje isso está começando a mudar, né? A gente percebe que esse movimento de qualidade de vida está começando a fazer parte, inclusive dentro da medicina. Mas o que se percebe é que às vezes a família quer manter o paciente vivo, inclusive por conta da pensão que ele ganha, da aposentadoria, ou coisa parecida. Então tem a questão mesmo do dinheiro envolvido e não necessariamente do desejo de estar vivo ou do desejo do próprio paciente. Então por isso que o testamento vital é uma coisa que está vindo com tanta ênfase aí, né? E aí, respondendo a sua questão do morrer, as pessoas de modo geral têm um medo muito grande, uma angústia muito grande. Por quê? Porque quando a gente fala de morte, é uma das coisas, talvez a única coisa, que o ser humano não tem controle nenhum sobre isso. E se tem uma coisa que o ser humano adora, é querer controlar tudo, né? E claro, quanto menos controle eu tenho sobre alguma coisa, maior o nível de ansiedade para isto. Então, a gente tem muitos casos assim, das pessoas que elas ficam com tanto medo, que ela nem vive, já pensando no processo do morrer. Né? Mas se eu fizer isso, eu vou morrer. E se eu for no seu canal, eu vou morrer. E aí esquece só de viver. Porque nesse processo do medo de querer ter controle sobre isso, e quanto mais controladora for essa pessoa, geralmente, não é uma regra, mas geralmente maior a ansiedade desse processo do morrer. E aí a gente tem várias patologias que se ligam a isso. Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, as fobias de modo geral, né? As fobias principalmente, que é o que é mais clássico, assim. Eu tenho medo de avião porque não sou eu que estou pilotando, e se aquilo cair eu morro. Então tem a ver. Tenho medo de altura porque se eu cair ali eu vou morrer. Mas eu tenho medo de barata. Ok, mas se a barata é uma coisa que me incomoda, me dá pânico, meu coração acelera, vai que eu tenho um ataque cardíaco e venho morrer. Então, até as próprias patologias muitas vezes têm correlação do controle do viver, né? E quando a gente entende e trabalha já desde pequenininho com as crianças, entendendo um processo de que o morrer ele pode ser algo natural, porque não tem nada mais natural. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 5 anos, mas a única certeza que a gente tem é esse processo. Mas essa dificuldade tem muito a ver com essa questão de querer controlar o morrer ele foge um pouco das nossas mãos, porque não é só com 180 anos que se morre, né? Porque não é com 180 anos que se morre. A gente tem pessoas que morrem com 2, com 3, bebê, enfim, e até aqueles com 100 anos. Que é o desejo de uma grande maioria, e aí também a coisa do agonizar, de como, né, de esperar essa boa morte, aquela coisa de dormir e morrer, né? Que sonho, é o sonho de consumo. É, e assim, quem garante? A gente não tem controle, então a gente tem esses medos, e tudo aquilo que me dá medo faz com que eu não pense, mesmo pensando o tempo inteiro, muitas vezes, né? E faz com que a gente fuja daquilo que me causa um desespero. Me causa um mal-estar. E aí a gente vai para um processo de fuga muitas vezes. Então não penso. E aí tem vários rituais. Bate na madeira, não vamos falar sobre isso. Não vamos assistir porque tá falando de morte. Não... Então assim, pessoal, calma, né? Falar sobre isso pode. Que isso não necessariamente antecipa. E tem muitas coisas que vêm lá de trás, né? De vó, de bisavó, que falam assim, meu Deus, não fala nesse assunto porque isso atrai.
né? Eu trabalho com isso há 16 anos e, assim, não é necessariamente isso que antecipa o meu morrer. É algo que vai chegar o meu momento e isso vai acontecer, e não necessariamente o falar. Então, por isso que o falar é importante, pensar nisso. O testamento vital não é tão conhecido porque as pessoas não querem falar sobre esse processo. Sim. Né? Que é da finitude da nossa que, vida. na verdade, na nossa cultura, nós estamos numa cultura de... Até eu vou perguntar o termo para a doutora Dani aqui, que ela tem essa formação na área da saúde, no direito, da distanásia, né? Que, na verdade, as pessoas elas querem prolongar ao máximo a vida a qualquer custo, né? Você vê as pessoas doentes nos hospitais e com prolongamento da vida. Elas querem que fique na UTI, querem ficar respirando por aparelho, com a chance de acontecer um milagre ou que a medicina evolua, né? O que seria esse termo da... Então, nós temos, para a finitude da vida, nós temos três situações, que é a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. A eutanásia, ela tem alguns subtipos, mas é quando você sabe que a pessoa está no final, não tem reversão, aquele estado de saúde que ela está passando, e você antecipa a morte dessa pessoa através de medicação. Ok? Aqui é proibido em vários países, muitos países da Europa já é permitido, tem a legislação que regula. Que é a eutanásia ativa, né? Isso, ativa, é o médico que aplica a injeção. Tem a ativa, e assistido, né? Tem a eutanásia ativa, que se subdivide em direta e indireta, e tem a eutanásia passiva. Mas aí um outro tema. Daí tem a distanásia, que é a distanásia que você prolonga a vida, que é o contrário, é o oposto da eutanásia, você prolonga a vida da pessoa a qualquer custo. Com um procedimento cirúrgico que sabe que não vai trazer a cura, só vai prolongar um pouquinho mais, mas com um sofrimento muito grande. Você dá medicações que você também sabe que não vai reverter aquele quadro, não vai necessariamente tirar a dor da pessoa, mas é para prolongar, mas causa um sofrimento físico, um sofrimento emocional, espiritual na pessoa. E a ortotanásia, essas duas primeiras são tidas como crime, proibidas, e a ortotanásia, ela é permitida pelo Conselho Federal de Medicina, que os médicos pratiquem a ortotanásia, que seria o quê? É o meio termo entre a eutanásia e a distanásia. A ortotanásia, você não faz nenhum procedimento que seja agressivo, que vá prolongar e trazer sofrimento para as pessoas, mas você também não antecipa a morte. Você deixa a morte no percurso natural dela, com tratamentos paliativos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O que é? É medicação para dor, é o bem-estar emocional, o bem-estar mental da pessoa, e vai deixando o percurso da morte. Ela vai morrer na hora que ela for morrer, mas de uma morte digna, sem o sofrimento, com a medicação, são os cuidados paliativos, uma fisioterapia, são os cuidados da pessoa no final da vida. E todas essa denominação da ortotanásia é o que pode conter no testamento vital. Inclusive, no testamento vital, pode-se colocar, por exemplo, se você é ou não doador de órgãos. Apesar de ter uma legislação específica para doação de órgãos, você pode colocar a tua vontade. Porém, se você falar que você quer doar órgãos, mas seu familiar falar que não, aí uma a doação dúvida, não até acontece. que o pessoal que está nos assistindo já tinha mandado no nosso Instagram, que a gente pediu se tinha alguma pergunta. Eu posso pegar e colocar, fazer as minhas vontades, as minhas diretrizes, e em que momento que eu posso mudar elas? De repente eu quero que não desligue nada, e de repente a qualquer momento. Chega lá na hora, eu estou com 60 anos e eu quero prolongar a minha vida. Porque eu tenho a impressão que às vezes é um pouco isso que acontece, né? Quando a gente é mais jovem, a gente não liga muito para chegar nesse momento. Conforme vai passando, vai família, vai filhos, a gente quer prolongar a nossa vida automaticamente. É como qualquer outro testamento, você pode mudar a sua vontade, você anula aquele que você fez e você faz novamente. Porque o testamento vital, você pode fazer ele registrado no cartório, mas como também você pode fazer ele a próprio punho, avisar os familiares, o seu médico, e quando acontecer de você precisar, tem as pessoas certas que estão sabendo daquilo. É o que eu falo, é muito importante na hora de você sentar antes de fazer, consultar um médico de confiança para o médico explicar
a parte da ciência médica mesmo, o que acontece, o que é a respiração artificial, o que é a alimentação forçada, para você ter tudo muito bem claro antes de você escrever. O que a gente percebe, Lucas, muitas vezes, principalmente com aquelas pessoas que são mais idosas, eu acho até, né? Que, por exemplo, esses dias um familiar me procurou assim, olha, o que você acha? Né? O meu avô já tem 92 anos, ele está passando por um procedimento, precisa passar por um procedimento cirúrgico, existe 1% de chance dele sobreviver, mas as chances são muito grandes dele morrer lá na cirurgia. O que a gente faz? Pergunta para ele. Vamos perguntar para ele. Ele está disposto a estar lá? Claro que nem todas as vezes é possível perguntar, porque algumas vezes não tem consciência, ou está em coma, enfim, né? Mas nesse caso eu poderia. Eu falei assim, olha, mas vocês pararam para perguntar para ele qual é a vontade? Porque tem algumas pessoas que inclusive já estão, principalmente já numa idade mais avançada, que é do ciclo da vida, geralmente esse processo aí da fase idosa, né, da terceira como chamam, a pessoa já começa a olhar para a morte com uma característica um pouco diferente. Existe medo em alguns, em outros já começa a ter aceitação, até porque já perdeu muitas pessoas ao redor, então ela já sabe que aquilo está cada vez mais próximo, né? E se a gente for pensar, por exemplo, nós todos aqui, nós já estamos praticamente na metade da nossa vida, ou até nós já vivemos mais tempo do que iremos viver. E se quanto mais velho nós vamos ficando, mais próximos disso também. E às vezes nesse processo aí, a pessoa ela pode até querer, eu quero poder morrer na minha casa, eu quero morrer com os meus familiares, eu não quero de jeito nenhum morrer sozinho numa UTI, ou então morrer numa mesa de cirurgia, eu quero estar com os meus, né? E a gente às vezes percebe, independente de leis, de testamento, coisa parecida, o quanto nesse processo de boa morte, que na tanatologia chama, onde, e a medicina está olhando para isso com mais carinho ultimamente, esse processo assim de tem alguma coisa que não foi perdoada na família? Vamos resolver esse conflito. Tem alguma coisa que precisa ser falado? Tem alguma coisa que precisa ser... Alguém que eu preciso me despedir? E é muito comum a gente escutar histórias da pessoa que está lá. Às vezes lá em estado super terminal, mas faltou aquele irmão que vem lá não sei da onde, quando ele chega, eles conversam, ou então ele só está ali ainda, às vezes até inconsciente, a pessoa sai e a pessoa vem a falecer. Né? Porque assim, entende-se também o quanto esse nosso corpo, talvez até espiritual, e aí cada um chama do jeito que achar melhor, vai entrando nesse processo de quando eu me permito, independente do ter o documento. O documento eu acho que é algo muito viável, e que bom que a parte jurídica está olhando para tudo isso, porque realmente tem muitas pessoas que querem, olha, eu existo, deixa eu falar, mesmo sem poder às vezes manifestar. Porque o quanto eu preciso ser digno esse meu processo de morrer para que ele seja realmente uma coisa de boa morte. Será que eu quero, independente se eu já tiver 90 e poucos anos, mas é a minha vida que estão falando, né? Eu posso ter o direito de falar. Eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui na minha casa, eu quero ter, né? E hoje tem a questão do home care, que é esse atendimento na casa, então os próprios médicos estão vendo que às vezes existem situações assim, olha, vai para casa para poder morrer em paz, para ter uma qualidade de vida e uma qualidade de morte. Também, né? E de estar junto com os seus, de poder se despedir, e isso e acaba sendo tão bonito emocionalmente para todos da família. E aí quando a gente fala em luto pós isto, geralmente é um luto muito mais tranquilo do que eu, sem perguntar nada, decido que vai para uma mesa de cirurgia, morre lá e agora, e se, e aí fica um monte de si, que às vezes essa família carrega esse si, culpas, que às vezes não escutou o próprio paciente, né? Que às vezes a vontade dele... E doutora Deise, para a pessoa tomar uma atitude saudável, né? Para quem está nos assistindo ou vai ver esse vídeo ainda, que a pessoa fala, agora eu tenho que pensar nisso, eu tenho que... Para a pessoa acabar... Qual que é o momento ideal para fazer isso? Não tem momento ideal para pensar na morte. Será que eu tomo essa decisão? Será que eu não tomo? Será que eu faço um testamento vital? Onde que pode fazer isso? Qual cartão que vai? Já deixa avisadinho ali que a gente já faz o negócio. Assim, quando que se pensa no processo do morrer? Lucas, sempre. E é muito estranho, né? E as pessoas ficam super assustadas quando eu falo isso. A gente tem que falar para a criança, a gente, dentro da tanatologia, que é o estudo da morte, se fala da educação para a morte. E essa educação para a morte acontece desde pequenininho. Como? E aí a sociedade faz tudo errado, né? Morre um cachorrinho, esconde e compra outro. Não, a
criança precisa entrar em contato. Sim. Se morre, o peixinho morre, então não adianta enfiar outro no lugar. A gente perde, essa xícara cai e ela vai me fazer uma dor, porque eu gostava dela, tinha um sentimento. Então a gente tem perdas na vida constantemente. E olhar para essas perdas de uma forma natural. E o que é natural? Natural é entrar em contato, inclusive, com a dor, a tristeza. Nós vivemos numa sociedade do espetáculo, onde tem que estar tudo muito lindo, muito vivo, muito isso. Mas a tristeza faz parte. A gente está ali, a gente tem dias melhores, dias piores, dias corridos, dias que está tudo tranquilo e dias péssimos. Só que aí a gente tem que ficar fugindo da dor e mascarando a dor como se ela não existisse. Né? Então, o pensar no morrer, eu particularmente penso que ele tem que ser diário. Por quê? Porque quando eu penso na morte, eu valorizo a vida. Pensar na morte não precisa ser algo fúnebre ou negativo. Pensar na morte pode ser algo extremamente positivo e realmente vivo. Né? Porque se eu sei que amanhã eu posso não estar aqui, então eu não vou empurrar minha vida com a barriga. Eu não vou deixar, não vou brigar por bobeira, eu vou valorizar muito mais o meu viver, porque eu não sei até quando eu vou estar. Né? Então, o olhar para a morte, ele pode ser muito mais leve. Ele tem que ser mais leve. Ele tem que ser mais leve. E aí, até assim, quando a gente fala de educação de morte para criança, por exemplo, eu até ensino isso no meu curso online, vou fazer uma propagandinha, né? www. Meu filho não veio com manual. E lá no curso eu tenho um capítulo só falando sobre a terapia do luto infantil. E uma das coisas é como ensinar para uma criança o processo de boa morte. Que a gente pode fazer coisas simples do tipo plantar um algodãozinho ali, um feijãozinho. E aqui, esse feijãozinho não vai durar para sempre. Vai chegar uma hora que alguns vão morrer antes, alguns vão morrer depois. E a gente vai fazendo, inclusive, uma comparação com as pessoas, para que a criança comece a entender que nada é para sempre, né? As coisas vão mudando, enfim. Aproveitando que você entrou nesse assunto, não é assunto aqui da nossa live, mas acredito que muitas pessoas tenham dúvida, que eu sempre vejo acontecer isso, quando morre alguém próximo, algum amigo, leva ou não leva a criança no velório? Quanto tempo que eu deixo ela lá? Pode ser a mãe dela, tá no curso online, mas já deu uma dica aqui para nós, porque eu vejo isso frequentemente. Não leve criança no velório, não deixe muito tempo, pode ser a mãe, pode ser a avó, fala, só vai lá, deixa um pouquinho, já tira. Fala, eles não entendem, deixa eles brincando. Quem decide o tempo, quem decide geralmente, Lucas, é a própria criança. Antes de 2 anos, ela entende que perdeu, ela sente que perdeu, ela sente que perdeu, que aquela pessoa que ela gostava não está mais, ela sente falta, mas ela não entende o processo de que vai e não volta mais. Dos 2 aos 4, 5 anos, ela até entende que morre, ela entende a palavra morrer, mas volta quando? Tá, morreu, entendi, foi pro céu, foi isso ali, mas volta quando? Ela ainda também não tem o processo de não voltar. Só a partir dos 6 anos é que ela começa a entrar, inclusive, com seus medos. Se o fulano morreu, então você também vai morrer, aí começa a entrar com medo, enfim. Quando a relação do velório, por que as pessoas têm uma resistência muito grande? Porque a nossa geração e as gerações passadas, elas eram levadas no velório sem instrução nenhuma. Então era goela abaixo, você vai chegar naquele lugar, tá todo mundo triste. Ainda tinha, né, se vocês forem lembrar das primeiras cenas aí de velório, aquela pessoa no caixão, aqueles algodão horroroso, ainda sempre tinha aquelas vó que elas tinham, nossa, e falava assim, rela no morto, vai dar sorte, morto. Gente, não, isso não faz, até porque nós estamos falando de um cadáver, né, e pode ter alguma contaminação, então não precisa nada disso. Se a criança quiser, relar tudo bem, mas não tem que ser nada obrigatório. A criança pode ir no velório? Pode, desde que eu explique para ela nos mínimos detalhes, porque supostamente ela nunca foi nesse lugar, o que é que tem lá. Porque fala que assim, vai ter um monte de flor. Mentira, não é o buquê que o pai recebe em casa, é uma flor diferente. Então mostra na internet como que é essa flor. O que é um caixão? Ela vai achar que aquela caixa que ela brinca de sapato da mãe, não é aquela. Então se eu falo nos mínimos detalhes, expliquei o que é, você quer ir? Quero. E o que acontece com as crianças? Elas precisam ficar pouco. Não é porque as pessoas precisam tirar. Ela vai, olha, presta atenção, olha para as pessoas chorando, ela fica angustiada. Não é nem só angustiada, ela fica curiosa com o que está acontecendo, mas ela partiu brincar. E é isso que acontece, ela sai correr para todo lugar. O deles é diferente. E aí é diferente. Então, assim, pode, se for explicada de uma forma tranquila, no limite da criança. Não vejo problema nenhum. Até porque ela já vai entendendo que se morre um dia, logo valorize a sua vida. Sim, com certeza temos que valorizar a vida. Mais uma pergunta que tinha enviado, doutora Daniela, a respeito da transfusão de sangue, que é um assunto polêmico aí que envolve a liberdade religiosa. Nós temos religiões que não indicam a doação de sangue, a transfusão de sangue.
Isso pode ser objeto do testamento vital? O que o médico pode fazer nesse momento? É que geralmente quando se fala em transfusão de sangue, se fala em transfusão quando existe a possibilidade da pessoa viver. No caso do testamento vital, é quando realmente não há como reverter o quadro de saúde dela. Ela pode colocar, pode até colocar não transfusão de sangue, mas no caso será respeitada e terá assim o amparo se ela não tiver chance de ter uma reversão no seu quadro de saúde. Porque se as decisões judiciais, na grande massa, se existe a possibilidade de curar aquela pessoa, de reverter o quadro, o médico, mesmo contra a vontade da família, pode fazer a transfusão, ou ele pode, então, quebra a relação médico-paciente e ele transfere o paciente para outro médico. Porque senão ele também está incorrendo em uma falta ética e está incorrendo em crime também. Sim. Porque a função do médico é fazer de tudo para melhorar, curar. Não é a medicina não é de fim, é de meios. E as decisões... Então ele tem que usar todos os meios para trazer a saúde de volta para E as decisões continuam nesse sentido, que tem que fazer a transfusão de sangue. Existem uma ou outra que não, mas a grande maioria que sim. A função do médico é fazer, daí se a pessoa conseguir uma decisão judicial... Daí o médico vai responder, mas geralmente ele é absolvido nesses casos. E uma outra pergunta, o que é um procurador de cuidados de saúde? Um procurador é para a pessoa para quem você vai falar suas diretrizes ou que vai ficar em posse do seu documento. Quando você não tiver a possibilidade, a consciência para decidir, essa pessoa decide por você. E como que quem estiver nos assistindo tiver a curiosidade de como fazer esse documento? Qual que é o passo pra gente... A primeira coisa que eu falo, você tem que estar bem consciente, consultar um médico de confiança, conversar com ele, pedir explicação sobre esses cuidados em últimos momentos de vida, o que é uma ressuscitação, como que faz uma traqueostomia, se informar para saber se você quer ou não ser submetido a isso. A partir daí você vai escrever o seu testamento. Olha, eu não aceito em caso de doença terminal, em casos de um quadro de saúde irreversível, em caso de coma, que eu estiver inconsciente, morte cerebral, porque tem gente que tem morte cerebral e está lá respirando com o aparelho, uma vaga de UTI que poderia, entendeu? Deus que me perdoe falar isso, mas está lá ocupando o espaço de uma pessoa que podia ser salva, sabendo que aquela pessoa não vai ser salva, esperando um milagre. O milagre acontece se você desligar o aparelho e for para acontecer o milagre, vai acontecer. Você não precisa ficar 10 anos ligado num aparelho esperando o milagre. Eu sou dessa opinião. Então, eu até me perdi no que eu estava falando. Eu fico muito nervosa com isso. Imagina. Oi? A gente estava falando de quais meios que poderiam fazer. Então daí a pessoa decide. Eu não quero que me entubem para jogar a alimentação parental em mim. Eu não quero. Então ela vai escrever isso, vai deixar com alguém, vai guardar. Se um dia ela precisar, esse documento ela leva junto no hospital, ou alguém, o procurador que estiver com ela leva, ou pode fazer registrado no cartório também. Chegou agora 2 perguntas ali direto na live, que perguntou o seguinte, doutora Daniela: se no testamento vital a pessoa expressou sua vontade de não permanecer ligado aos aparelhos, o médico pode desligá-los? Pode. Não tendo chance de sobrevida, pode. E isso não pode ser confundido com a eutanásia? Outra pergunta? Não. Porque a eutanásia, você vai... É isso que eu falo. Tem gente que confunde a ortotanásia com a eutanásia passiva, que é onde se interrompe todos os meios de tratamento, inclusive os paliativos na eutanásia passiva. Na ortotanásia, não. Desliga o aparelho, mas a pessoa está sob os cuidados do médico para manter. A pessoa ela fica nos cuidados, e a eutanásia, essa eutanásia mais ativa, o próprio médico, com autorização desse paciente também, né, nos países em que isso pode acontecer, o médico é que vai, por exemplo, aplicar a injeção. E aí tem o que a gente chama de suicídio assistido.
né? E o suicídio assistido é esse médico, por exemplo, dá o medicamento para você que está doente e você que escolhe qual é a hora que você vai fazer, né? Você que vai aplicar. Então aí é um processo seu, mas que também no nosso país isso é proibido. E daí, na verdade, na eutanásia eu não precisaria efetivamente estar doente, eu poderia resolver... Em qualquer país, você tem que estar em estado super terminal. Super terminal, para as pessoas não confundirem também. Isso, porque assim, então todo mundo vai querer pro médico, me dá um remedinho aí, não, porque eu tô com... Eu não vou mais acordar mais. Não vou mais acordar porque briguei com o namorado. Em nenhum lugar do mundo isso é permitido. Em nenhum lugar do mundo isso é permitido. A eutanásia, nos países que são legalizadas e que pode acontecer, enfim, só pode acontecer se mais de um médico também, então geralmente precisa de 2 a 3, depende muito do país, onde eles vão estar escrevendo um documento, um laudo, onde não existe mais a possibilidade médica, né? Porque aí quando se fala em milagre ou outras coisas, mas em possibilidade médica e científica dessa pessoa vir a melhorar ou se curar daquela patologia, enfim. Então ela já está com um tempo ali e aí depois disso, então uma chance de vida que não se sabe por quanto tempo, mas não tem mais o que fazer. Bom, aí ela pode. Então isso é para todos os países. Então não adianta, então eu vou lá para não sei aonde fazer esse não existe. Né? Da mesma maneira que o suicídio assistido também. A pessoa tem que estar num estado já terminal muito gravíssimo, assim, com uma chance de vida muito pequena, para só então esse médico poder fazer esse processo. Que, lembrando, no nosso país isso não é possível. E a gente está terminando, chegando no final aqui da live, doutora Daniela, precisa de um advogado para fazer o testamento vital? Não precisa, mas seria bom por causa dos padrões do que você vai colocar. Para quem tem um advogado seria bom para o que pode e o que não pode, porque não é só a questão médica, tem a nossa questão legal. Apesar de não existir lei, existem coisas que são proibidas de constar nesse atestado. E o testamento vital ele poderia ser feito com o testamento normal? Como uma cláusula? Não, eles são distintos. São distintos, não pode ser feito também conjuntamente. E, doutora Deise, a gente está chegando no final. Você quer deixar uma mensagem aí a respeito do seu curso online? Pessoal... aproveitando, né? Aproveitando, né? Pra todo mundo que é pai, que é mãe aí, né? Vocês viram que essas duas super profissionais falam super bem do assunto. Nós podíamos ficar aqui horas, mas falando desse assunto, quem sabe a gente volte em outra live, né? Com esse assunto tão gostoso de falar. Esse curso, Lucas, ele veio justamente de uma angústia muito forte dos pais no processo de educação dos filhos, de tantas dúvidas, enfim. E aí, por isso o nome, né? Socorro, meu filho não veio com manual. E são vários capítulos, enfim, várias dicas falando de ansiedade, de desenvolvimento humano, do crescimento, como eu posso brincar com uma criança, inclusive para falar sobre o processo do morrer, sobre sexualidade. Então são vários temas, inclusive um deles é sobre como falar de morte para a criança, como que é o luto da criança que é diferente do adulto, então que idade que essa criança entende, então tá tudo lá bem explicadinho, né? E aí para entrar, www.meufilhonoveicomanual.com.br. E claro, para eu fechar, eu também queria deixar uma coisa quando ela fala, né, do testamento vital e desse documento, mas até independente desse documento, o pensar sobre o processo do morrer começa, eu digo que esse testamento vital já deve começar até nas nossas relações. O que é que você quer que façam com os seus sapatos, com as suas joias, com os seus bens, né? Os bens ainda tem a parte toda jurídica, mas e as coisas, geralmente? Porque o familiar nessa hora fica, morreu, agora o que eu faço com isso? O que será que a pessoa gostaria que fizesse com aquilo que tinha tanto apreço, que ela ganhou, e aí às vezes para o outro é só mais uma xícara, e para ela não era. Então esse tipo de coisa, de falar sobre isso, começando dessas coisinhas simples, das coisas da nossa vida e das nossas relações, já é um preparar-se até para esse processo de um testamento vital, de quem sabe pensar nisso, o que eu quero para o meu morrer, o que eu quero, qual é a minha morte, o que é para mim uma morte digna, e às vezes o que é para mim não é para você, né? Então por isso que isso a morte é uma coisa muito subjetiva, e por isso que pro direito é tão difícil, porque falar em morte digna para mim é diferente para você, para você, para você, e o direito tem que fazer isso ficar uma coisa só, né? Um padrão ali, enfim. Então por isso que é tão complicado, mas olhar para isso, olhar o que eu quero que eu faça com as minhas coisas, o que eu quero que aconteça, como é que eu quero o meu velório,
Que tipo de cor eu gostaria que tivesse no caixão? Coisas que as pessoas às vezes não pensam, mas depois na hora a gente vê tanta gente assim perdida. Vai ser difícil deixar a escolha para os outros. Porque a escolha fica para os outros. Então até esse processo, como eu gostaria que fosse? Isso também é um morrer digno, né? Sim. Independente de ter ou não um testamento, como eu quero que isso aconteça? O que eu gostaria que as pessoas fizessem? Né? Então aí fica uma dica, você em casa converse com seus familiares, fale sobre isso, né? Não atrai, né? Tá tudo não certo, atrai, não tem disposição, tá tudo certo, tira isso do seu corpo. Porque realmente falar do morrer é olhar para o viver, né? E por isso que acaba sendo algo tão bonito. Mas obrigado por vocês estarem aqui, obrigado novamente. Nós temos a nossa próxima live no dia 4 de dezembro. Nós vamos estar aqui com o Dr. Thiago Marcondes, ele já trabalhou aqui no escritório, ele atua na área do direito do consumidor, para falar sobre práticas abusivas nas relações de consumo. Então, quem quiser ficar conectado, aí no dia 4/12, às 19 horas. Até a próxima live.